Muito bem, estamos de volta com mais um programa Rádio com Imagem e hoje em especial nós vamos falar de assuntos, pode ter certeza que muito interessantes. Hoje a gente vai em específico ao terceiro setor e para isso nós estamos recebendo uma equipe aqui formidável, né? Pessoas assim de alto conhecimento nessa área, que é o Dr. Takashi Yamauchi, que vai falar com a gente também. Ele é ongueiro. Depois a gente vai explicar isso, que eu não conhecia o termo, agora eu estou sabendo que são as pessoas que trabalham com as ONGs. O Rafael Rodrigues, que é empresário em relações institucionais, está aqui conosco também. O Felipe Robert, que é administrador, assistente técnico do terceiro setor aqui na nossa região. Mas eu vou começar falando, claro, fazendo as apresentações aqui da casa, que foi quem nos aproximou, com Rafael Rodrigues. Rafael, tudo certo? Tudo certo. Prazer enorme poder participar aí desse seu programa, procurando levar aos nossos ouvintes todos as informações do terceiro setor. E nada melhor do que nós temos a presença do nosso mestre Takashi Yamauchi. E esse rapaz, o Felipe, como é que... Felipe, nós damos a denominação dele de sendo o Takashi 2, porque na ausência do professor, ele que supre a nossa necessidade, com uma formação técnica bastante apurada e que tem contribuído demais no interesse dos nossos trabalhos. Muito bem. Felipe, bem-vindo. Espero que a gente possa, nessa conversa aqui, a gente trocar ideias interessantes a respeito de tudo que a gente já comentou aqui em off. E agora, claro, vamos abrir aqui os microfones para o Dr. Takashi Yamauchi, que é ongueiro. Vamos começar explicando o que é isso. Vamos lá. Essa terminologia, na verdade, quem utilizou pela primeira vez foi o ex-presidente Fernando Henrique. Foi mesmo? Sim, quando ele saiu da presidência, perguntaram para ele, o que você está fazendo agora? Né? Ele falou, agora sou ongueiro. Aí pegou. E ficou o termo. Que nada mais é que são as pessoas que trabalham com as organizações não governamentais, mas no Brasil, infelizmente, a palavra ONG foi muito mal interpretada, na verdade. Tá, né? A minha primeira pergunta vem aí. Foi mal interpretada ou existem, de fato, ONGs que não trabalham a contento ou não trabalham de acordo com o que deveriam? Na verdade é o seguinte, ONG, na verdade, é organização não governamental. Então, não precisa ser nenhuma associação, fundação. Pode ser uma padaria, um posto de gasolina, não é? Uma farmácia da Dona Maria, não é do governo. Então, é uma ONG. Então, há uma interpretação equivocada no Brasil. Na verdade, a organização não governamental é a tradução da terminologia inglesa e o nome técnico no Brasil seria terceiro setor. Isso já começa, então, sendo o terceiro setor. Exatamente. Então, existe um equívoco nessa interpretação desse texto no processo. Uhum. Infelizmente, esse tema não tem uma abordagem que merece nos cursos de graduação de Direito, Administração, Economia, da contabilidade. Então, a pessoa não tem noção do que é essa ferramenta. E o Brasil perde com isso rios de dinheiro e, ao mesmo tempo, dá oportunidade para os filantrópicos que nós brincamos que ocupem seus espaços de uma forma equivocada, né? Então, há uma necessidade de conhecer essa ferramenta mais corretamente no processo. Isso tem sido a luta nossa há já alguns anos para poder mostrar esse processo. Doutor Takashi, eu queria agora que o senhor fizesse aqui uma explanação breve até, não precisa ser algo muito alongado mesmo, mas se o senhor explicasse o que é de fato o terceiro setor. Então, para ser o terceiro setor, tem que ter o primeiro e o segundo, né? Claro. Lógico, né? O primeiro setor é todo o setor governamental. Se é executivo, legislativo, judiciário, se é federal, estadual, municipal, não interessa. São todos governo, né? São o primeiro setor. O segundo setor são o que tem finalidade econômica. Então, daí você vai pegar, por exemplo, empresas, né? Ou cooperativas, vamos para um caso clássico, por exemplo, cooperativas de produção agrícola tal. São empresas, né, que têm finalidade econômica. Então, qualquer modalidade de empresa, se é presumido, simples, SA, capital aberto, fechado, não interessa. Esses são os segundos setores, que têm finalidade econômica. Perfeito. E o terceiro setor são aqueles que nós chamamos de institucional. Então, era denominado antigamente de sem fins lucrativos.
E esse termo foi tirado no Código Civil de 2002. Ele é sem fins econômicos, que compreende associação, fundação, igreja, partidos políticos e todos os tipos de sindicatos, se é patronal ou se é trabalhador no processo. Tudo isso é terceiro setor? Isso é terceiro setor. Tá? E para isso o governo Brasil tem um volume de leis que corresponde a mais de 3.180 leis sobre isso. Leis, decretos, tal, que regulamenta esse processo. Inclusive o mundo inteiro elogia as leis brasileiras, que é muito detalhista, que é muito mais amplo do que outros países. Né? Nós temos um grupo de organizações muito grande no processo, né? Mas quando se faz a apuração real, grande parte deles estão inertes, parados, ou está na gaveta, que a gente brinca. Né? Basta dizer que, fazendo uma comparação em termos de habitante e número de organizações, nós passamos a casa de 200 milhões de habitantes e nós estamos com 680 mil organizações registradas com CNPJ. Tá? Você pega os Estados Unidos, que está na base de 400 mil organizações, de 400 mil habitantes no processo, ele está com 800 mil organizações. Então, se você fazer a comparação numérica, o Brasil está bem avançado, se transpor total. Quando nós fazemos a apuração de quanto dessas organizações funcionam adequadamente, aí é um desastre. Dessas 680 mil, só 150 mil organizações estão funcionando a contento. Funcionando. Não a contento ainda. Ainda não a contento. Não a contento. Bom, o que acontece? Grande parte das estruturas das associações não obedecem o Código Civil, ainda se registra no cartório no Brasil, termos sem fins lucrativos, que não existe mais. Usa-se a palavra sócio, por exemplo, nas associações, também não existe mais. E ainda consegue registrar no cartório isso. Isso mudou ou foi eliminado o sócio? Não se usa mais a palavra sócio, é associado. Associado, ok. Tudo bem? Norma de contabilidade. Foi criado em 2000 uma norma de contabilidade para associações e fundações, no ano 2000. Até hoje o contador não sabe disso. Está ficando difícil. Eu estou me sentindo encurralado pela mudança de regras e pela mudança de nomenclaturas. Sim. E a gente não saber de absolutamente nada. Exatamente. Como é que você sente em relação a isso, Rafa? Olha, eu diria para você inicialmente, e isso é fundamental que fique bem claro, o que se discute aqui são quebras de paradigmas. Sim. E você quebrar um paradigma naquilo que o professor está abordando é muito complicado para quem não tem um conhecimento. Então, nos falta informação para que este tipo de modelo que ele está apresentando do terceiro setor seja do conhecimento de todos nós. Então, daí essa surpresa que você tem já no começo do programa e no decorrer do programa você vai vendo que ela a cada vez mais vai ser apresentada. Bom, o senhor nos traz também algumas novidades em relação ao terceiro setor. O que seriam essas novidades? As novidades são as legislações que saíram recentemente, né? Aliás, vem saindo ao longo do tempo, e o não acompanhamento disso pela comunidade em geral. Não é? Mas o problema não é questão de ter ou não ter ou conhecer o terceiro setor. A questão é que, não utilizando essas ferramentas, o setor empresarial, quando o setor empresarial comenta que custo Brasil é caro, então nós fazemos um comentário bem simples e grosso. Não. A ignorância custa caro, que eu falo. Por quê? Basta dizer que uma empresa de regime de lucro real, que está cheio aqui em Manaus no processo, eles estão pagando simplesmente 34,4% de imposto de renda a mais por ignorar o uso da ferramenta chamada terceiro setor. 34,4%. O senhor falava alguma coisa que, por exemplo, o supermercado paga imposto sobre alimentos. Sim. E nem deveria. Como é que é isso aí? Queria que o senhor explicasse isso para as pessoas. Vamos por assim. Primeira coisa que a gente pergunta é a seguinte: o que vocês entendem por assistência social? Quando nós perguntamos para a pessoa, a primeira coisa que vem na cabeça é ajudar o próximo, ajudar uma associação que cuida de criança ou cultura, coisa parecida no processo. Agora,
por que não está lendo a Constituição Federal? O artigo 6 da Constituição Federal definiu o que é o direito social de um cidadão brasileiro. Então é educação, saúde, moradia, alimentação, transporte, lazer. Essas atividades que está descrito no artigo 6 da Constituição Federal, que é um direito social de um cidadão brasileiro, o que você fizer dessa atividade é assistência social. Traduzindo em miúdo, essas atividades têm direito à imunidade tributária. Imune a tributo municipal, estadual, federal e distrito federal. E o alimento está incluso nisso. Está no meio. Entendeu, né? Então não há necessidade de se pagar tributo. Exatamente. Só que quando você montou uma personalidade jurídica de um supermercado como empresa limitada, ou SA, o que for, tem que pagar imposto. E onde é que está o erro nisso aí? Na natureza jurídica para isso. Como é que se No caso, remodela isso? Uma instituição do terceiro setor. Ah, entendi. Então é isso que o senhor está promovendo agora. E Trazendo aí, as ferramentas corretas para serem usadas de forma correta. Isso. Perfeito. Quer ver um outro caso, por exemplo, que é o mais grave, né? Hoje mesmo a gente estava mostrando para o pessoal, né? Você sabia que tem uma linha especial de legislações que obriga que o banco, todos os bancos, né, destine 2% do depósito à vista do seu município para financiar pessoas que não têm conta bancária, pessoas que estejam no Serasa, no SPC, para gerar emprego e renda. Sabia que tem essa obrigação? Não tinha nem ideia. Desde 2003, resolução do Banco Central 3.109 de 2003. E quem inventou esse negócio, essa legislação no processo, não foi nenhum político brasileiro. Na verdade, isso é um acordo internacional com a ONU, e quem fez esse processo ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Foi um indiano, Mohamed Yunus, em Bangladesh. Ele fez essa experiência e isso se tornou um acordo mundial em 2002, que todos os países subdesenvolvidos têm que fazer isso. Você tem noção de quanto que é o 2% desse dinheiro depositado todo mês, todo dia? Não tenho a menor ideia, mas eu sei que é muita coisa. Os zeros começaram a aparecer aqui. Então, hoje eu estava mostrando o pessoal de ano de 2020, né, 2020, que tem total, são simplesmente 2 bilhões de depósito no estado de Amazonas, e nós estamos falando 2% disso foi por ralo. Está indo, né? Está indo por ralo. Porque até hoje ninguém faz nada. Isso. Então, é preocupante até o assunto. Né? Preocupante porque as pessoas que precisam desse tipo de recurso não têm acesso. Aliás, não têm acesso sequer à informação. Sim. Então, fica todo mundo brigando. Porque político tem isso, né? A saúde, a segurança, não sei o quê, vou defender. Não sabe nem como usar as ferramentas de defesa contra isso. O discurso não muda, é o discurso da mesmice. Certo. E quando você parte para um campo mais técnico, mais ilustrativo, como é o que nós estamos fazendo, não se dá a devida importância. E aí, Felipe, alguma coisa a acrescentar em relação a isso? Sim. Para você ter uma ideia, o ambiente que a gente costuma chamar de negócios do Brasil ainda está vivendo um processo de religioso, de acreditar nas coisas. Todas essas informações que estão sendo ditas são promovidas de ampla escala por nós e pelo professor Takashi Brasil afora. Ele, mais de 40 anos, faz isso no Brasil. A gente aqui, como grupo local, faz há um pouco mais de 15 anos. E quando a gente senta com o empresário, ou senta com o setor empresarial, as pessoas dizem o seguinte: eu não acredito nisto. E aí a gente faz uma pergunta bem simples. Amigo, nós estamos falando de religião ou estamos falando de uma negociação que exige um planejamento e que você não conhece essa ferramenta para colocar no seu planejamento, e por você não conhecer, você está levando para um campo de acreditação, ou seja, o ambiente de negócio em si, a gente não consegue conversar de maneira mínima séria. Não se está trabalhando com a razão. Exatamente. Eu não acredito nisso, amigo. Não somos uma religião, não é um culto. Não é fé. Exatamente.
Olha, eu vou falar uma coisa para vocês aqui. De fato, a gente traz esses assuntos à tona hoje porque percebe-se o nível de discussão hoje, até nas redes sociais, que é um nível muito raso ainda. Eu dou graças a Deus por pelo menos existir essas discussões, porque antigamente se discutia a novela, o que estava acontecendo na novela das 8. Hoje já começa a se discutir política, de forma rasa ainda, tacanha. Sim. Porém, é de se imaginar, e eu imaginei isso ainda muito aquém do que realmente a realidade estão me apresentando aqui hoje, de que seria algo assim que eu iria encontrar nessa conversa com vocês. Mas olha, está muito longe do que eu imaginava. Aliás, essa fenda que abriu hoje aqui, ela é abissal, ela não é um negócio assim absurdo. Esse tipo de informação as pessoas não terem e quem tem parece que não tem a vontade de passar. É o que está me parecendo, porque são muitos anos. Está falando que em 2002 é muito tempo. É isso mesmo, Rafa? Mas coisa pior ainda. O que pode ser pior, doutor? Vai lá, acaba logo comigo. Que mesma coisa, por exemplo, quando a gente senta com o empresário e a gente pergunta assim, você está legal na sua atividade? Não, está tudo legal, tem alvará, tem licença de bombeiro, vigilância sanitária e tal. Eu falei, não perguntei isso. Você está legal na sua atividade? Não, tá, lógico. Então, deixa eu fazer uma pergunta. Você distribui seu resultado com o seu funcionário? Ele olha para mim, como é que é o negócio? Alguns outros falam, não, eu faço lá conforme dissídio coletivo. Não perguntei isso. Você sabia que na Constituição Federal, o artigo 7 da Constituição Federal, que fala sobre direito do trabalhador e urbano, rural, e ela fala o quê no inciso 11? Todos os funcionários têm direito à distribuição de resultado ou lucro das empresas. Direito constitucional. Você cumpre isso? Ele falou, não, o que é isso? O cara falou assim para mim, assim, pior ainda, o empresário chega para mim, então quando tiver lucro, o funcionário vai dividir comigo? Eu falei, babaca. Existe uma norma de contabilidade que não é o que aparece na contabilidade ou a manobra que você fez na contabilidade para dar prejuízo, coisa parecida, que é para distribuir. Não é isso, não. Se você olhar a norma de contabilidade, tem um negócio chamado cálculo do valor adicionado. Isso é, se você fez manobra e conseguiu não pagar o imposto, é mérito seu. Agora, o trabalhador não tem nada a ver com o seu desleixo. Então, o trabalhador foi criada uma norma de contabilidade chamada valor adicionado, que ele tem direito sobre o valor adicionado da empresa. Quanto que essa empresa valorizou de um ano para outro. Aí não está falando lá que é somente para as empresas de regime de lucro real ou sem funcionário, coisa parecida. Não. Todos os CNPJ no Brasil. Direito constitucional do cidadão brasileiro. Um detalhe, não é só para o trabalhador ser elitista seu. A norma fala o quê? Para aqueles que prestarem serviços a ela. Terceiros, quartos, o que for. Entendeu bem? Quem que me faz isso? É difícil, né? Aliás, como eu estou falando, é falta de conhecimento total e absurdo. Ué, não leu a Carta Magna brasileira? Ninguém lê. E vale acrescentar que são essas pessoas que estão, técnicos ou diretores ou executivos, que estão ainda usando desse termo chamado eu não acredito nisto e não leem uma legislação simples. Fica outra complicado. Coisa, para que essa distribuição desse resultado não onere o custo da empresa, para que ele não possa incluir isto no custo do produto final da sua empresa, o governo federal, em 1995, fez na legislação do imposto de renda de seguinte forma: 2% do lucro operacional da empresa, antes das deduções, antes de fazer o cambalagem para dar prejuízo, tem que ser destinado para trabalhador da empresa doadora
seus dependentes e a comunidade onde atuarem. E se você fizer esse pagamento via uma organização do terceiro setor, de interesse público, você vai poder abater isso da base de cálculo do seu imposto de renda. Porra, cara! E ninguém faz isso. Enfim, isso aqui está sendo até uma aula para mim específico, né? Mas eu acho que quem está nos acompanhando já deve estar, eu não sabia metade do que se falou, eu não sabia nem o que era terceiro setor, já está tendo uma noção. Agora, o que acontece, as manobras, não sei se é uma manobra, posso chamar de manobra, porque o silêncio acaba manobrando para o erro, não é? É a falta de conhecimento, né? Bom, só para ter uma ideia desse assunto, que é complexo, e aqui, né, Manaus tem a maior concentração das empresas de regime de lucro real. Quando nós começamos a falar isso para as empresas no processo, eu consegui receber um boicote do Conselho de Contabilidade de Amazonas. E o presidente do conselho daqui começou a falar o seguinte: olha, não escuta japonês que você vai preso. Tá, isso foi a posição do presidente do Conselho de Contabilidade aqui de Amazonas. É mais fácil conduzir o erro do jeito que está. Bom, o que eu fiz? Eu pedi para a Federação das Indústrias Amazonas que organizasse um evento que chamasse os empresários com seus respectivos contadores. E aí, encheu o auditório e nós mostramos o que é a lei de incentivo fiscal, que é uma coisa, e o que é uma renúncia fiscal. E que a lei dos incentivos estava sendo utilizado, que é incentivo à cultura, ao esporte, à criança e adolescente, a lei de informática, PID, não sei o que, são lei de incentivos. Incentivo é do imposto a pagar que você pode destinar uma parte. Só que a renúncia fiscal não estava sendo utilizada, que corresponde a 3,5% do lucro operacional antes de calcular o lucro líquido. A Lei Rouanet todo mundo conhece, né? Mas essa aí, pelo jeito, não. Não. Bom, só que depois de explicar isso, nós tínhamos combinado com o delegado da Receita Federal daqui do Amazonas para estar presente. Bom, depois da exposição, passei a palavra para ele subiu no palco e falou o seguinte: vocês me conhecem, sou delegado da Receita Federal e minha posição é contrária do japonês, meu negócio é cobrar imposto. Né? Mas, para colaborar, vamos fazer o seguinte: eu tenho acesso à declaração de imposto de renda de todas as empresas e pessoas físicas, que é delegado da Receita, então eu vou escolher algumas empresas aqui, vou mostrar o que eles fizeram de declaração e vou apagar o nome para não dar problema total. E ele foi apresentando, empresa 1, 2, 3, pequeno, médio, grande, pode, tal, foi mostrando. Olha, está vendo a lei aqui, 9.249,95. Tá vendo? Deixaram em branco aqui, não deu nada. Tá vendo? Isso aqui também não deixou nada. Foi mostrando as empresas que não preencheram esse campo. Aí, quando chegou na 7ª empresa, falou assim: agora vamos fazer uma brincadeira. Pegou a tela e dividiu em dois. Declaração feita. E do outro lado, ele clicou o cursor e falou assim: agora vou clicar o cursor nesse lugar que o japonês está falando. Tchum, clica lá. Aí toda a base do cálculo muda. A empresa chegou no finalzinho, deu uma diferença de 34,4%. Então, aquela empresa, por não ter usado essa ferramenta, pagou 34,4% de imposto de renda e contribuição social sobre lucro líquido à toa. Aí ele falou assim: agora vamos fazer uma outra brincadeira. Eu tenho aqui fechado o ano de 2009. Nós fizemos em 2010. Então vamos ver quanto que foi o valor no estado de Amazonas no ano de 2009. Chega lá no sistema e faz o cálculo. 2,8 bilhões de reais que as empresas de Amazonas pagaram a mais de imposto de renda por não ser utilizado a ferramenta chamada terceiro setor. Ele aparece na tela lá e em seguida ele fala o seguinte: bom, minha parte, como parte do governo, eu só tenho que agradecer a contribuição de todos vocês, meu muito obrigado pela contribuição e não posso falar mais nada. Boa noite, até mais. E com isso a gente vai dar um breve
um breve intervalo, porque a gente tem muito mais a falar com o doutor Takashi Yamauchi a respeito de terceiro setor. Mais uma vez, bem-vindo ao programa Rádio com Imagem. Obrigado. A gente volta já. Em 1987, a Celoscar Filmes trouxe para Manaus o Insufilme, com proteção térmica e solar, mudando a nossa forma de ver o mundo. Agora, no final de 2021, tem mais inovação, ligando e desligando o seu Insufilme com um leve toque. A Celoscar apresenta a película inteligente, trazendo privacidade para todos os ambientes da sua residência ou empresa, em qualquer parte do Brasil. Moderno, clean e, acima de tudo, com tecnologia de ponta. Isso é Celoscar Filmes Inteligentes. Solicite orçamento 9299-125-9944. Siga a gente nas redes sociais. @CeloscarFilme. Celoscar 9299-125-9944. Celoscar. Estamos operando em caráter experimental. Start TV. Start. Ok, estamos de volta com Rádio com Imagem. Hoje tratando de terceiro setor, assunto que realmente está sendo, para mim pelo menos, está sendo bem revelado, né? Tem muita coisa que eu não conhecia, que eu não sabia, que aliás, se eu não sabia que sou um simples empresário, imagina quem trabalha nas áreas, nos setores, e agora estão tendo essa revelação aqui por parte do Dr. Takashi Yamauchi, que fez um estudo, pelo meu entender, um estudo aprofundado sobre o terceiro setor, e aqui ele está desvendando muita coisa que para a gente no papel parecia uma coisa e é outra completamente diferente. Aliás, terceiro setor é muito mais amplo do que a gente imagina por ignorância pura. Doutor Takashi, o senhor dá sequência agora falando dos seus projetos. Vamos lá. Um dos trabalhos que nós iniciamos ano passado, que na verdade já vem vindo há muito tempo, ano passado que a gente começou a startar o processo, é um assunto que chama-se balanço socioambiental. Infelizmente, muitas empresas fazem suas divulgações nos sites, um monte de coisa, de uma forma completamente equivocada sobre a questão socioambiental. Então, eles confundem benemerência, um monte de coisa, como se fosse uma ação social. E, na verdade, quando se faz uma análise crítica desse processo, muitas dessas ações são ações inconstitucionais e ilegais. Então, por quê? Vamos supor que tem um grupo de empresa que queira fazer alguma ação social para a comunidade. Então, escolhe-se qualquer comunidade para fazer cesta básica, melhoria, não sei o quê, que fazem essas campanhas. Só que esse fato, ao não cumprir, né, a Constituição e não cumprir já através dos conselhos municipais, ele está desconsiderando a estrutura social legal constituído. E aí está anarquizando o sistema democrático brasileiro. Portanto, essa ação é criminosa. Deixa eu ver se eu entendi. Existe já um braço governamental que trata desses assuntos. Sim, não só o braço governamental, nós vivemos num país democrático. Certo. Então, o município é obrigado a fazer o Conselho Municipal da Educação, da Saúde, da Assistência Social, não é isso? Certo. Então, nós temos a Assistência Social e Direitos Humanos juntos. Sim, aí você tem um conselho no qual é nomeado por um decreto municipal, que tem representante do setor empresarial, tem representante da sociedade civil, dos trabalhadores, do executivo, e aí formamos um conselho para discutir os programas de desenvolvimento sociais e as ações. Certo. Então, se eu estou desrespeitando isso, fazendo direto para a entidade local, eu estou ignorando essa estruturação. Eu não posso fazer uma ação ao meu bel prazer. Lógico, não é anarquia, porra. Entendeu? Então, isso está regulamentado, além da Constituição, ela está regulamentada em normas específicas para isso. Existe a norma da ABNT, existe a norma da ISO, existe a norma do Conselho de Contabilidade.
E ninguém está lendo essa porra, caramba. Pior que é. Entendeu? Então, isso é um total furo negócio. E se fala isso, coloca no site um monte de coisa, dá prêmio social, um monte de coisa, numa coisa totalmente ilegal. Uma pergunta, eu fiquei desesperado agora com isso. Pô, a questão política, os políticos podem fazer isso? Não. É o que mais fazem. O cara vai Inclusive- com uma ação, vou lá limpar o bairro tal. Não, nada disso. Então, isso é o seguinte, para isso foi Isso é criado... contra a lei. Contra a lei. Existe uma norma de contabilidade, tá? Foi feito para poder fazer o balanço socioambiental. É uma resolução do Conselho de Contabilidade 1003, em 2004. Ela entrou em vigor no dia 1º de janeiro de 2006. Nós estamos em 22. E ninguém lê essa porcaria. E faz-se ação social, publica-se muitas vezes balanço socioambiental da empresa. Isso obedece a norma de contabilidade. E a empresa se acha bonzinho, tal, coloca todos os dados que eles estão fazendo doação, não sei o que, tal. Todo mundo aplaude, pessoal, numa coisa totalmente ilegal. Pelo amor de Deus. Imagina isso. Bom, Esse cara é É contraventor. polêmico. Ele criou o GAC. Depois eu falo Sim. disso. Bom, o problema não é só isso. Quando você não faz o balanço socioambiental, ela não é uma norma obrigatória, ele é voluntariado. Por que motivo? Porque é um país democrático, não posso exigi-lo no processo, mas só que eu posso penalizar. Então, o que acontece? Qualquer empresa, quando for pedir financiamento bancário, pode ir lá no formulário. Se é financiamento comercial, industrial, ou se é agrícola, não importa, que você vai ver que tem um quadradinho no lugar de balanço socioambiental. Se você não fez, você tem financiamento convencional. Mas se fizer uma curiosidade, fizer um X ali, e você apresentar uma norma chamada NBCT15, que é a norma de contabilidade do Conselho Federal de Contabilidade. NBCT15? NBCT15, Norma Brasileira Técnica de Contabilidade. Se você apresentar esse documento, o banco vai te dar subsídio ao seu financiamento. Não quer? Não precisa fazer. Entendi. Bom, isso era um ponto. Só que no setor público, no processo, existe uma legislação chamada 8666 de 93, Lei das Licitações. E nela, o artigo 3º dela foi regulamentado. O que ela me fala? Que tem que dar preferência às empresas que cumprem as obrigações socioambientais. Isso é, para que possa fazer isso, essa legislação foi feito um decreto federal para regulamentar isso. O decreto federal chama 7746/2012, chamado Decreto de Sustentabilidade. E ela menciona o quê? Vamos supor que eu estou participando do certame de uma licitação. Eu tenho um preço. Rafael está participando comigo na mesma licitação. E ele está com um preço mais baixo. Mergulhou. Então, que ganhou, não é isso? Não. Ué? Se eu tiver o atestado de sustentabilidade que está falando, Ah, ok. eu posso estar com o meu preço até 25% acima dele, mas o serviço é meu. Mas não precisa fazer o balanço, se não quiser. Como é que eu vou fazer isso? Se você não tiver o balanço ambiental, não pode dar o atestado de sustentabilidade. E o decreto deixou bem claro que o atestado é concedido através do Conselho de Políticas Públicas ou entidades credenciadas. Então, o que nós estamos fazendo é credenciar entidades no Brasil que possa expedir esse tipo de atestado. E o primeiro processo, o primeiro passo foi dado aqui em Amazonas. Foi feito ano passado, né, junto com a Assembleia Legislativa do Estado de Amazonas aqui, lá na escola do governo, e começamos a fazer a primeira entrega de atestado de sustentabilidade para as empresas daqui. Tá? E cadê o pessoal das empresas? Não se movimenta em cima disso. Bom, para que esse negócio não fique de uma forma suspensa, nós estamos fazendo acordo juntamente com o Tribunal de Contas do Estado de Amazonas, para que possa treinar e capacitar os gestores públicos que fazem as suas licitações a necessidade de fazer esse tipo de processo para que se enquadrem nisso.
Então, as empresas que não estão respeitando a norma do balanço socioambiental pode achar que está fazendo ação socioambiental para poder fazer marketing no processo, mas ela poderá ser impugnada a qualquer momento. Entendi. É? Doutor Takashi, o senhor já embarcou quem, né? Que empresa, que pessoas estão junto com o senhor nesse projeto? Nós temos várias organizações que nós temos feito essa mudança, desde a mudança da natureza jurídica, assim como ajudar a formação de organizações. Então, já ao longo dos 15 anos, nós fizemos várias organizações, reformulamos elas no processo e estamos fazendo esse trabalho praticamente em todo o norte do Brasil. E com isso nós temos encontro do terceiro setor da região norte, que é um outro encontro que nós organizamos anualmente, para que haja uma difusão dessas informações e que cada vez mais esses assuntos sejam distribuídos para o pessoal, para o conhecimento disso. Então nós temos feito essas ações. E com isso nós estamos em contato com a Escola do Legislativo, né, do Estado aqui, assim como movimentos separados através de organizações em vários pontos do Estado aqui. Então, isso nós estamos mobilizados para isso. O senhor pode citar alguns? Sim, tem várias empresas que hoje, por exemplo, nós temos um conjunto de clínicas, por exemplo, uma Santa Clara, né? Então, ela está fazendo todo esse trabalho de saúde, né? Nós temos dado ênfase ao setor de saúde. Nós temos a educação também, né, que eram escolas, empresas ou fundações que estavam com dificuldade e que foram adaptadas no processo, né? Uma delas é o Newton Lins. Perfeito. Né? E assim por diante nós temos feito essa operação em vários lugares aqui no estado aqui. Né? E o senhor pretende colocar quem mais nesse rol? Ele é aberto para todo mundo, não tem assim, nós queremos colocar, não. Como é que faz para participar? Se inscreva via site, internet, participe das lives, das reuniões e aí acompanha nosso trabalho. O senhor tem escritório aqui em Manaus? Sim, tem 2 unidades de trabalho aqui. Uhum. Tem a organização chamada CIMASA, que é o Sistema de Monitoração Socioambiental da Amazônia, que o objetivo é justamente dar assistência ao terceiro setor e a questão da expedição do atestado de sustentabilidade. E temos um outro que é o Centro de Referência da Saúde Amazonas, que é um trabalho voltado só para a área de saúde e que nós temos a intenção de fazer um hospital de alta complexidade aqui no estado, aqui em Manaus. Tem muita dificuldade para isso, não? Não. A maior dificuldade nossa é capacitar os professores, pessoal. Porque é o seguinte, construir o prédio, 1 ano e meio, 2 anos está construído. Quem vai administrar essa coisa? É difícil a gente falar, não, vamos fazer não sei quantas universidades, quem vai dar aula? Exatamente. É isso? Exatamente. O senhor tem escritório em São Paulo também? Sim. Nós temos vários lugares no Brasil inteiro. Nós temos várias unidades de trabalho, em Pernambuco, uma rede, na verdade, Brasília, em Goiânia, em vários lugares. O senhor já assustou, então, o pessoal de contabilidade quase do Brasil todo? Sim. Entendi. Muita. Aliás, eu sou procurado por eles. O japonês, não é da federal, é o contrário. Detalhe, desde 1975 ele desenvolve esses trabalhos. Por exemplo, nós temos um trabalho nas OABs que nós estamos mobilizados, os advogados, para criar a Comissão de Direito do Terceiro Setor nas OABs. De tal maneira que, com isso, possa treinar e capacitar os advogados para isso, que não embate numa discussão dessa para não passar vergonha. Entendi. Então, nós temos feito isso gratuitamente, bem entendido, tá? Se a OAB local tiver interesse, então monta-se a comissão, nós damos todo o memorial justificativo para isso e, feito isso, começa a funcionar no processo. Isso está sendo proliferado no Brasil inteiro. Aqui na Amazônia, a OAB daqui de Manaus já tem a comissão. Né? Agora, por exemplo, essa semana acabei de receber o convite do OAB de Guarujá, em São Paulo também, que formou tal. Então, com isso, nós estamos formando uma rede de organizações com esse entendimento disso. Porque se não fizer isso, não tem como você ter o respaldo profissional num assunto desse. O que o senhor prevê para o nosso futuro? Como é que vai ficar a situação, não digo só do Amazonas, mas do Brasil, daqui por diante, na questão do terceiro setor? A questão é a seguinte, né? Nós sabemos que essa ferramenta chamada terceiro setor é uma nova moeda mundial.
Então, porque essa característica não é só no Brasil, não, tá? Você quer falar alguma coisa, Rafa? Eu queria só completar o que o professor acabou de falar. O nosso trabalho é muito embasado nas chamadas entidades de classe representativa, né? Quando nós falamos da questão jurídica, nós vamos à OAB. Quando nós falamos da área médica, nós vamos ao Conselho Regional de Medicina. Quando nós vamos falar de construção de hospital, nós vamos junto ao CREA e junto ao CAU. Ou seja, ninguém fica de fora do processo, porque se faz necessário levar essas informações e esse conhecimento para que essas instituições possam difundir juntas aos seus associados. Entretanto, caso elas não tomem as devidas providências, nada nos impede de nós continuarmos avançando nas tratativas. Eu vou deixar de lado os nossos representantes e vou falar direto agora para o público, né, o povo em geral que tem interesses em relação a isso. Eu queria que o Felipe falasse alguma coisa para essas pessoas. Como é que as pessoas agora vão poder entender a questão do terceiro setor sem todo esse rebusco que existe aí? Primeiro, nós temos, como o professor vem falando, um canal na internet chamado Universidade do Terceiro Setor. E a principal rede social que a gente usa é o Instagram, por questões de ser uma informação rápida. Exatamente para não ter esse problema de rebuscar o processo. Linguagem simples e direta. Exatamente. Ok, é disso que a gente precisa também. E acervo técnico, porque depois que o evento, a live acontece, fica lá gravado e guardado. Quem tiver interesse, já tem um pouco mais de 200 vídeos, 200 lives, 200 reuniões técnicas para vários setores, que vai desde mineração à água. Entendi. E lá tem um acervo técnico. É só digitar no Google Universidade do Terceiro Setor, que basicamente você vai encontrar a palavra do professor Takashi Yamauchi, e é só entrar lá que tem uma porrada de informação. Por falar nisso, perdão até interromper, mas eu lembrei, ele falou de água, eu lembrei de uma coisa, viu, professor, que acho que no começo dos anos 80, e eu conversei isso com os meninos aqui ontem, a gente batendo papo, dizia que era uma coisa que eu tinha na minha cabeça, de certo, é que a água nunca ia ser negociada. Para mim era uma coisa que não era infinita, que era uma coisa... Eu não tinha ideia, eu não tinha consciência de que um dia isso pudesse acontecer. A água ser comercializada. É um bem finito. É um bem finito e muito finito. A gente precisa tomar muito cuidado com isso, não, professor? Sim. Como é que o senhor enxerga essa questão? Por isso que tem o outorga da água, tem toda uma obrigação para isso. E o pessoal não respeita. E tem que tomar cuidado mesmo, né? Sim. Bom, então, olha, a gente vai voltar a conversar novamente. Eu queria agradecer muito a gentileza, a sua disposição de vir até aqui na Star TV para a gente bater esse papo, para a gente ter a oportunidade de falar de terceiro setor, que é um assunto tão, eu não digo nem privado, mas ele é tão escondidinho, ele fica tão ali... Marginalizado a palavra. Eu acho que marginalizado mesmo, a gente precisa acabar com isso. Exatamente. O terceiro setor precisa ser reconhecido como os dois outros setores de ação, precisa colocar o terceiro setor um pouco mais em evidência. A gente precisa trabalhar muito mais a comunicação disso. Até questionava aqui há pouco do Felipe, de que forma que está sendo feito isso e tal. Então a gente está tendo aqui uma oportunidade de contribuir, né, para esse conhecimento. E eu renovo aqui um convite para a gente voltar a ter outro encontro, a ter outro bate-papo, agora de uma forma, eu espero, né, bem mais firme em relação aos projetos, de que tenham andado muito mais, que esse nosso primeiro encontro aqui seja um episódio em que a gente, no nosso próximo encontro, a gente possa falar muito mais e dizer, olha, andamos muito, andamos isso aqui, estamos no outro patamar. E, claro, agradecer muito ao Felipe, ao Rafael. Considerações de vocês, claro, antes de passar aqui a palavra para o doutor Yamauchi. O que eu gostaria de preconizar, e isso eu sempre que eu posso eu levo, se fala muito da questão do terceiro setor, e a gente precisa dizer qual é a participação do terceiro setor no PIB nacional. Então, isso não entendo como um finito o nosso negócio aqui, Okay. não. Vamos falar sobre isso agora. Então, a gente praticamente
O terceiro setor no Brasil representa, acho que 4% da nossa economia. E nos países do primeiro mundo, em torno de 60%. Talvez seja por isso que eles sejam do primeiro mundo e nós sejamos do terceiro. É algo errado aí nessa Algo contabilidade. errado, muito errado. Onde a fumaça... O professor, ele comenta muito um fato importante, e aí voltado para a área do turismo, ele, como ninguém pode expressar melhor, ele costuma dizer o seguinte, que a Catedral de Notre Dame, na França, recebe 6 milhões de turistas por ano, somente a Catedral de Notre Dame. E no Brasil, o nosso país, algo em torno de 3 milhões de turistas. Tem alguma coisa errada, né? A conta não fecha. Não fecha. Falávamos ontem aqui também sobre a questão turística. E vocês vão enxergar isso mais na frente, que quando a gente começa a conversar um negócio, a gente bota para andar. Então, a gente vai falar muito de turismo aqui. Aliás, é uma preocupação que eu tenho há muito tempo, e todas as conversas que a gente tem em relação a isso são enxergar a forma de que as pessoas vêm. Porque aqui a gente tem turismo de negócios, correto? Nós temos o turismo de pesca, nós temos o turismo propriamente dito das festas, dos eventos, né, que aí envolve Parintins, envolve os municípios aqui do Amazonas, enfim. E nós temos outros tipos de turismo que são marginalizados, ficam ali, né, escondidinhos. Por exemplo, no mundo todo funciona muito bem o turismo para a terceira idade, que pouca gente sabe, que é um grupo de pessoas que investem muito nisso. São aquelas pessoas que já tiveram a sua contribuição dada, né, são aposentados, enfim, e hoje viajam, conhecem os lugares e tudo. Só que muitos desses aposentados brasileiros vão gastar seu dinheiro fora do Brasil, porque aqui pouco se oferece de oportunidade, talvez por, não sei se é deficiência na comunicação, mas nós temos coisas maravilhosas a mostrar, a fazer, e a gente perde para a Catedral de Notre Dame. De feio, de golear. Nesse sentido, antes de passar a palavra para o professor, basta dizer que cada país desenvolvido que tem um processo de turismo consolidado tem uma coisa chamada Centro de Tecnologia para o Turismo. O que é isso? É uma organização em forma de associação que trabalha... É uma ONG também? Uma ONG. E essa organização trabalha todo esse contexto, desde a chegada até a saída. O receptivo até na saída. E vale ressaltar que, eu vou terminar minha fala para passar para o senhor, professor, nós brasileiros confundimos turismo com passeio. Turismo é uma coisa, nós praticamos passeio ainda. Eu vou deixar o professor desenvolver nesse contexto. Vamos lá. Fique à vontade. A grande necessidade e a discussão desse processo é que cada uma das suas empresas que participam desses, não só do turismo, das empresas em geral, o empresário ele se acha ele individualmente e acabou. Esquece que existe todo antes e depois. Tá? Então, isso é uma formação empresarial completamente equivocada. Uma vez um jornal econômico me fez uma entrevista sobre isso, e quando o entrevistador me perguntou sobre empresário brasileiro, eu falei que o Brasil não tem empresário. Nós só temos oportunistas. Como é que nós não temos a escola de formação empresarial? Não temos. Isso dói ouvir, né? Dói, muito, muito. Então, são simplesmente pessoas que tiveram oportunidades e se deram bem. E se autodenomina empresário. Então, com isso, tem toda uma distorção das atividades. Porque quando tem um empresário para valer, primeira coisa, a questão de distribuição dos resultados. É um ato natural, pessoal. Se você me ajudou a ganhar dinheiro, o que eu repartir? Entendeu, né? Esse é um ato natural. Isso funciona muito bem para os americanos, né? Eles Todos os países isso. do mundo fazem isso. Todos. Não, tiro para os Estados Unidos porque a gente percebe isso. Sim, percebe isso muito nitidamente. É mais nítido. A distribuição de renda é melhor feita ali. E cadê? Então, o que acontece?
Quando nós estamos falando em fazer um enfoque melhor do terceiro setor de uma forma mais profissional, não é no sentido simplesmente puxar saco para melhorar o terceiro setor, mas sim que essas interfaces com a empresa, com o governo, com a comunidade no processo, seja feito um link desse processo para que haja um respeito nesse mecanismo de ganha-ganha, para todos ganharem no processo. Entendi. Então, o terceiro setor não é simplesmente um instrumento qualquer. Por isso que quando tem o terceiro setor de uma forma mais estável, né, mais participativa no processo, é o país que tem mais liberdade, que tem maior distribuição de resultado e melhores condições de vida. E quanto mais for menor a participação no processo, mais subdesenvolvido será. O senhor acha que a gente está no caminho de chegar nessa pegada, nesse Sim, o Brasil tem tudo para fazer isso. Só que, como não está sendo levada essa ferramenta correta, há uma distorção completa. Né? Um caso curioso que aconteceu agora, recente, quando houve agora a COP26, a discussão sobre a questão da participação do governo brasileiro, um monte de coisa, houve um cenário paralelo sobre isso, sobre a agricultura. E eu fui convidado nesse processo. E aí estou escutando manifestação dos americanos, do europeu, um monte de coisa, metendo o pau na agricultura brasileira, imaginando que qualquer carne, qualquer soja que estava sendo produzida no Brasil estava desmatando a Amazônia. Essa é a ideia que eles têm. Né? Então, tipo assim, vamos boicotar a compra de produto do Brasil porque desmata a Amazônia. E são narrativas, né? Infelizmente. Sim, não, é isso que a mídia está colocando Sim, lá fora. São narrativas criadas pela mídia. Aí quando passaram a palavra para mim, falaram, vamos fazer o seguinte, antes de conversar, aproximando da câmera na região da Espanha, que tem produção de hortaliças, só tem área de estufa. Não tem nenhuma árvore, não tem nenhum córregozinho, não tem nada. Entendeu? Claro. Agora, pega na Holanda, mesma coisa. Pega os vinhedos da França, mesma coisa. E é assim em qualquer parte do mundo. Isso, né? Agora volta para o Brasil. Aí mostrei Mato Grosso, mostrei o pessoal de São Paulo, um monte de coisa, que tem produção de laranja, tal, um monte de coisa. Ué, o que essas manchas verdes que estão aqui? Né? Outra coisa, vocês fizeram o zoneamento agroecológico, que é o acordo que o mundo inteiro fez com a ONU sobre isso? Não. Como não? No Brasil foi feito CAR, Cadastro Ambiental Rural, que o produtor brasileiro, se não fizer o CAR, não tem nota fiscal de produtor. Não é isso? E vocês? Endil. Por que vocês estão reclamando da agricultura brasileira? Entendeu? Aí o pessoal ficou calado e ficou perplexo. Infelizmente não tem quem defenda o nosso lado, né? Nós temos todo um sistema de comunicação voltado às narrativas, e aí fica muito difícil. É aquela velha história, estão querendo tocar fogo no Brasil para governar as cinzas. Eu não sei se isso aí... enfim, eu não quero nem entrar nesse mérito, porque a gente vai falar de política aqui. Rafa. Agora a COP, esse último encontro que nós tivemos aí, muitos governadores da região norte se fizeram representar, e aí nós perguntamos, que proposta concreta levaram? Que tipo de consultoria tiveram? Perderam uma grande oportunidade perante o mercado internacional de apresentar propostas, argumentos, fatos, e o que se vê são narrativas repetitivas. Ou seja, vão de mão abanando, volto de mão abanando. E ainda tem, complementando, ainda tem um detalhe que piora mais esse cenário. Qual o detalhe? O nobre representante brasileiro vai achando que ele está sendo amigo ou que o europeu tem que tirar foto, o europeu tem que ser, não só o europeu, mas os países desenvolvidos, o brasileiro, o governante brasileiro não tem noção do que é o Brasil nesse contexto que ele está indo. E aí, o que acontece? Vamos pegar um caso bem simples, né? Dessa própria reunião. Uma pergunta como essa para falar sobre cadastro ambiental rural, que é uma legislação simples, relativamente simples, não há nenhum representante nosso
que cuidou dessas legislações, que disse lá o seguinte, ó, nós estamos fazendo a nossa parte e nós queremos cobrar de vocês a parte de vocês antes de vocês virem encher os nossos, né? E não só isso, vocês têm um monte de coisa lá com a gente e nós não estamos cobrando isso de vocês. Que tal a gente começar a acertar a conta? Fica difícil, porque não se tendo, como eu falei, não se tem defesa, só vai ter ataque e vai ficando cada vez pior, né? Cid, a gente discute muito e a gente aprende muito com o professor Takashi, mas assim, alguns fatos passam da gente de forma despercebida, porque nós, amazônidas, nós nos apequenamos diante da situação. Nós tivemos, ano passado, o Dia Internacional do Turismo. O que é que nós apresentamos? Não tem um projeto. Não há um trabalho a ser seguido, projeto, a ser implementado. Só fazer um parênteses, Rafa, projeto no caso, o cara pode dizer, mas a gente estava em pandemia. Não importa, projeto se apresenta de qualquer forma, pandemia não é desculpa. Veja bem, a gente se resume a apresentar uma mesmice que vem seguindo ano a ano, sucessivamente, e de novo, nada, e que se possa programar para que lá na frente possa se dar um salto. Convenhamos, nós estamos na região mais importante do planeta. E o turismo nosso? Não importa. O que importa é que começou a nova edição do BBB. A gente volta em breve e não se esqueça que aqui no Rádio com Imagem a gente vai ter muito assunto ainda para discutir a respeito desses maravilhosos veios, né, do terceiro setor. Professor Takashi, suas considerações finais. Só tenho que agradecer e vamos cuidar disso. Vamos começar a estudar isso. É só Perfeito. isso. Né? Rafa. Muito obrigado pela oportunidade. Estaremos de volta. Assunto polêmico e quebrando os paradigmas que aí estamos para quebrá-los. Contamos então com a presença de vocês em breve, Felipe. Nos colocamos à disposição e não só agradecemos de antemão a você, como toda essa informação você pode ter acesso acessando os nossos canais no site, por favor, digitando o nome www.simasa-am.org. Nós temos a Universidade do Terceiro Setor. A Universidade do Terceiro Setor são os dois principais canais onde essa informação está lá em várias formas, em entrevistas, em programas, em lives, em gravações. E não entendeu que você já viu que é um assunto simples, para não dizer o contrário, né? Só que não, né? Simples, só que não. E pode ter certeza, eu sou muito curioso. Muito. Aliás, eu acho que talvez seja a melhor coisa que faça parte de mim hoje, que eu sou curioso. E a minha curiosidade me leva bem longe. Eu vou estudar esse assunto com muita veemência, para que no próximo encontro que a gente tem aqui eu possa discutir isso aí, pelo menos um pouco mais informado, porque hoje aqui eu só me assustei, eu só me impactei. Muita informação que eu não esperava, juro por Deus. Eu fiquei assim, pasmado com tudo que o professor falou, que vocês falaram, aliás, do tamanho do nosso conhecimento, que a gente imagina, né? O terceiro setor. Pensa um pouco, vou falar com eles lá, vai ser legal. Não sei nada. Além de não saber nada, sou ignorante para outros tantos, né, que nos foi informado hoje. Bom, espero que essa conversa seja realmente apenas o começo e a gente volta em breve com você. Valeu. Obrigado. Obrigado.